Jesus? Amém. Vamos tomar os tempos, irmãos, ainda esse povo em pé. Abra a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 6, versículo 13. Prometo não tomar tempo dos irmãos. Essa é uma mensagem bastante conhecida, porém ela é grande. Então, os irmãos me perdoem se no momento eu vou resumir um pouco dessa mensagem, porque se for estender ela por completo, ela é bastante imensa, ela tem uma profundidade muito grande. E eu vou voltar alguns pontos na palavra que o Senhor está nos enviando nessa noite, amém? Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Eu passei semana quando o pastor, desde eu acho lá no começo também, né, pastor? Já tinha me escalado, já tinha montado ele no quadro. Eu estaria ministrando no dia 30, né? Hoje, essa data de hoje. Aí eu até pensei assim, né? E nisso, foi até antes, eu já estava escalado até antes do parecimento da minha mãe. Eu disse, Senhor, como é que eu vou ter força para ministrar? Só que a palavra diz, irmãos, assim, que a morte é o começo da vida, né? Não material, mas espiritual. E eu creio que, por minha mãe ser uma pessoa do Senhor, uma serva de Deus, ela, no meu lugar, ou qualquer membro da nossa família tivesse escalado para pegar a palavra do Senhor, jamais deveria deixar o cancelado por um falecimento, uma perda, porque a perda faz parte da vida. Só que nós estamos nos desencontrando aqui para nos encontrarmos na glória. Ela está descansando, Deus tem os seus braços. E eu estava com uma mensagem, só que não era essa mensagem. Eu vim estudando um texto sobre a passagem de Caim e Abel. Só que aí eu estava pedindo a Deus, dentro do culto aqui, orando, entregando em espírito, né? Cultuando, louvando, orando em espírito. E a Deus, Senhor, não sinal se é essa mesma palavra que o Senhor quer que eu ministre nessa noite. E aí Deus me mandou um sinal. Inclusive, parte do que nós vamos pregar aqui, tem alguém, né, tem um serzinho ali, que faz parte dessa história, que me deu esse sinal. Porque eu já estava também estudando essa mensagem, que é a passagem de Noé, o anúncio do dilúvio. E aí, quando o gato passou por todo mundo aqui, eu falei assim, é isso mesmo. Aí durante o culto, eu vi o gato ali com as patinhas. Tem gente assim, a gente parece, irmãos, que a gente às vezes não entende o trabalho de Deus. Mas os animais, eles também são criaturas de Deus. Muitas das vezes a gente não entende, assim, a gente vê um bicho passando, às vezes quer tocar, às vezes tem pessoas até que maltratam o animal, né? Mas quando eu vi ele com a patinha ali, olhando aqui pra frente, ali, quietinho na dele, ali, sem ninguém fazer nada com ele, não fazendo nada com ninguém, como se estivesse adorando, os animais adoram o Senhor. E a história vai nos revelar isso. A Bíblia vai nos revelar isso nessa noite. Então, Gênesis, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne, e vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma árvore de madeira de cibestre, farás compartimentos na arca, e a
calafeterás por dentro e por fora, de betume, e desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Capítulo 8, versículo 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando, repousou para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na arca. Esperando ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. E os irmãos podem se acertar nessa noite, amém? Glorificando e exaltando ao Senhor, ele vive divino para todos sempre. Uma passagem bem conhecida, a qual nos conta a história, nos relata uma história, um acontecimento, né? Não é nem história, é um acontecimento, porque isso nos tempos de Noé, antes dos tempos de Noé, tempo de Adão e Eva ainda, essa geração, a humanidade, ela, assim como os dias de hoje, ela cheirava mal as alianças do Senhor, ao Deus, nosso Criador. E a palavra diz que Deus, ele tinha tanta tristeza, ele estava tão triste por tudo aquilo, tão decepcionado por tudo aquilo que ele estava vendo na terra, que ele não suportou mais e chegou a decretar que traria um dilúvio sobre a face dessa terra. A palavra de Deus nos diz que ele, então, pela intimidade que ele tinha, pela convivência que ele tinha perante o servo Noé, ele pediu a Noé, ele ordenou a Noé que construísse essa arca. E no processo que Noé começa a construir essa arca, muitos não entenderam, não entendiam o porquê da construção dessa arca, desse barco tão grande, com tanta espessura, comprimento, largura, altura. E os vizinhos, aqueles conhecidos de Noé, começaram a zombar. O que você está fazendo, rapaz? O que é isso que você está fazendo aí? Imagino eu zombando, rindo, debochando. E a palavra de Deus diz que ele, além de estar construindo, fazendo a margem, ele pregava que Deus ia derramar dilúvio sobre a face da terra. E aquele mundo ia acabar. E estou tentando pular um pouquinho das etapas, mas vocês vão
para os irmãos entenderem a novidade dessa mensagem. A palavra do Senhor diz que então Noé começa hoje a construção dessa arca e chega o dia que ele termina de construir a arca. E aí Deus ordena que ele separe os animais, todos os seres viventes, todos os animais, todos os seres viventes em espírito na face da terra, um casal, macho e fêmea. E aí é o ponto que eu até citei, o animal presente. Deus separou essas criaturas porque foi criação do Senhor. E nessa criação não havia maldade. O bicho ele não tem raciocínio. Ele não raciocina como o ser humano. O ser humano, não, por si próprio, ele tem a capacidade de raciocinar e fazer escolhas. O animal ele não tem essa escolha. Ele pula de um lugar alto, às vezes não é para pular. Quando o gato às vezes está num lugar alto, cai de um lugar alto e cai em pé. Um mecanismo de defesa. Às vezes as pessoas acham que o tubarão ataca as pessoas para o instinto, e não é, às vezes é para se defender porque está dentro do território dele, e assim por diante. E a palavra de Deus nos diz que então o Senhor abre as comportas do céu, e nesse momento começa a chover sobre a face dessa terra. E começa a chover um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, e foram 40 dias e 40 noites de chuva. E Deus varre toda a existência de vida sobre a face dessa terra. Aí alguém se pergunta, mas o que Deus está falando sobre essa passagem essa noite? É tempo de despertar. É tempo de a gente ficarmos ligados aos dias que estão se findando. Parentes estão indo embora, ímpios estão indo embora, famosos estão indo embora, estabelecer a sepultura. E esse planeta, irmãos, ele é um planeta, é um lugar só de passagem, ele não é nosso, ele não nos pertence. E a palavra de Deus nos diz que os dias são breves. É tempo de se apegar ao Senhor. É tempo de corrigir o percurso que a gente tem andado. Eu olho para essa palavra e vejo os dias de hoje. Muitas vezes tem dias em que as pessoas reclamam quando está um dia chuvoso. Não muito tempo, eu não sei se até foi no ano passado, teve uns tempos aí atrás. Não sei se esse ano teve tão longo, mas eu lembro que uns anos remotos aí, passados, teve uns dias que choveu mais de 20 dias seguidos. Eu não sei quantos dias foram, não tenho esse relato aí de quantos dias foram concretos, mas teve dias aí que passaram de mais de 20, 25 dias chovendo. Inclusive aqui no Espírito Santo, a gente teve dias que a gente ficou dentro de casa ou indo trabalhar, chuva com a chuva, às vezes você lá, parar um pouquinho, mas era tempo chuvoso, e estava chovendo sem parar. E quando parava a chuva, muitos estavam agradecendo a Deus, porque em muitos lugares a chuva trouxe benefícios, mas em outros lugares, infelizmente, trouxe calamidade, trouxe tragédia. Mas isso tudo, irmãos, é para a terra, é para o planeta, é para o ser vivente, aquele que conhece a palavra de Deus, entender que a vida do Senhor está próxima. Seja chuva, seja sol, seja no calor, seja o que for, seja terremoto, a vinda de Deus está próxima. E isso é apenas um sinal da vinda de Deus. E a palavra de Deus nos diz, eu estou adiantando a mensagem, a palavra de Deus nos diz que então o Senhor, dados 40 dias e 40 noites, o Senhor cessa, Ele fecha as comportas do céu e para com a chuva. A palavra do Senhor nos conta que então Ele ordena para que Noé abrisse a janela que Ele pediu que ele fizesse,
acima do terceiro nível da arca e soltasse um corpo e depois uma pomba. Então, Noé, primeiro ele solta o corpo e solta uma pomba, para ver se as águas ali já tinham se findado, se já tinham se abaixado, se já tinha algum local onde esses bichos pudessem repousar, e assim entender que as águas tinham baixado. Só que a palavra nos diz que a pomba, ela retorna para os braços, para a mão de Noé. E assim ele entendeu que a água ainda não tinha se findado. Então ele aguarda mais 7 dias e solta ela novamente. E a palavra do Senhor diz que quando essa pomba retorna, ela traz em si uma folha de oliveira no seu bico. E assim, então, Noé entende que as águas tinham se findado. A palavra do Senhor, irmãos, ela é bem clara. Tudo acontece da forma que Deus quer. A água se finda, o mar da água se acalma, a folha seca de uma árvore, ela não cai se Deus não deixar. Tudo é com permissão e a ordem de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é eficaz. Ela não curva para a direita, para a esquerda, ela não faz curva para a direita, ela não regressa para trás, ela tem uma finalidade que é prosseguir. Ela é reta, curta. A palavra de Deus não é grossa, porque a palavra de Deus ela tem mansidão. Não como ditado que eu poderia estar dizendo agora, né? Curto e grossa. Mas ela é mansa, mas ela vem para te salvar, ela vem para te orientar, ela vem para refrigerar a sua alma. E então Deus, assim que essa pomba retorna para os braços de Noé então abre as portas da arca e começa a dispersar os bichos que ali tinham, né? Todos os animais, os seres viventes que ali tinham, sua família junto com seus filhos, sua esposa junto com as filhas, com as esposas dos seus filhos, e assim eles constroem a geração de Noé. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Noé, ele oferece o sacrifício ao Senhor, e o Senhor faz uma aliança com Noé, mas acredito eu que representando nós hoje, com o homem. Deus estabelece uma aliança, né, com o homem, de que ele nunca mais voltaria a derramar água sobre essa terra para desfazer da vida humana. E muitos hoje, tem gente que não conhece esse sinal. Nós cristãos sabemos que esse sinal hoje, nós entendemos que esse sinal é o arco-íris, mas tem muita gente que não sabe o que é. Esse é o sinal. Toda vez que chove, sol, chuva, e que aparece aquele arco-íris bonito, né? Inclusive, é uma criação de Deus. Tem gente que acha que aquilo ali é a criação de mistura do sol com a chuva, e não é. Esse é o sinal do Senhor para com você. Então, toda vez que você vê um arco-íris no céu, não tem pote de ouro, não, tá? Tem uma aliança de Deus com você. É para te lembrar que Deus nunca mais irá ceifar a vida do ser humano com água nessa terra. Então, o que a palavra de Deus nos mostra? Gratidão que temos que ter a Deus. Porque o que eu vejo é que toda vez que e olha que eu já vi várias, eu estou com 40, chegando aos meus 40, daqui a pouco eu estou com 41. E eu desde pequeno eu vejo arco-íris, só que eu não entendia. E hoje eu entendo o significado desse sinal. E aí eu fico parando para me perguntando, pastor Luiz Oliveira, quantas e quantas vezes, se não houvesse esse sinal do Senhor para conosco, quantas e quantas vezes o Senhor teria derramado água sobre a terra para limpar a humanidade? Pare e pense. E reflita.
Quantas e quantas vezes o Senhor já teve vontade de jogar água sobre a terra, derramar, abrir as portas do céu, derramar o dilúvio e limpar a humanidade? Porque a destruição, os assassinatos, a impureza da humanidade é grotesca, chega a ser absurda o que o ser humano, o homem por si próprio, faz com a terra. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Hoje, de ontem para hoje, até eu estava conversando com minha esposa. Estava vendo um vídeo no YouTube de um ato que é só Deus que explica. Um tubarão, eu vi no vídeo um tubarão estava trazendo nos seus dentes, na sua boca, uma tartaruga marinha. E eu falo assim, vai se alimentar, vai estragar essa tartaruga, poderia ter feito qualquer outra coisa. Mas eu assisti esse vídeo, olha que curioso. Ela vindo lá no meio do oceano, ela vinha até um barco com pescadores, e ela se aproxima, esse tubarão se aproxima do barco e ela solta a tartaruga na beira do barco e vai embora, porque pensa bem, eu, por exemplo, se eu estou dentro do barco e um tubarão chega perto de mim, eu vou correr, vou se esconder, vou tentar ficar o mais longe possível da frente desse barco. Só que aqueles pescadores que estavam ali, eles não temeram tanto por causa do que eu estava trazendo. Então aguardaram a ação. E quando aquele tubarão solta essa tartaruga na beira desse barco, e aí as pessoas, os homens que ali estavam, pegam a tartaruga e botam dentro desse barco, eles percebem que no pescoço da tartaruga tinha uma corda, duas fiadas de, não sei se barbante, acredito que eu vi a barbante que eu vi lá, só que estava sufocando, estava enrolado o pescoço da tartaruga e estava sufocando essa tartaruga. E aí agora você começa a entender como é que Deus é perfeito. Porque ela entrega um tubarão, vocês estão entendendo? É um ser vivente, é uma criatura de Deus. Você não vai entender, eu não vou entender, pastor de Oliveira não vai entender, ninguém vai entender, mas Deus entende porque Ele é criador. Ele ordena, Ele faz, Ele é dono de tudo. E aí quando eu vejo aquela ação ali, eles cortam aquele fio que estava sufocando a tartaruga e salvam aquela tartaruga de uma situação de morte, começam a cuidar, além de tirar o barco que estava ali, eles começam a cuidar. E o tubarão já tinha ido embora, ele só trouxe a tartaruga, soltou na beira do barco e foi embora. Aí eu te pergunto, você, um barco, o estilo próprio faria isso? Faz. É que nem a passagem de Daniel na cova dos leões. O Espírito Santo de Deus, se fosse o estilo do leão, hoje não teria história para Daniel contar. Estaria no seu corpo, seus ossos estraçalhados, não teria sobrado nada. Mas o Espírito Santo de Deus estava com ele. Foi Deus, o Espírito de Deus, que ordenou que o leão sossegasse, que o leão fechasse sua boca e saciasse sua fome. E é dessa forma que Deus está falando para você nessa noite. A água foi mandada por Ele, a limpeza foi feita, os animais foram cultivados. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que essa geração, irmãos, ela precisa ser grata, gratidão, precisa entender que o Senhor, Ele está te dando uma segunda chance, porque muitos não têm essa chance. Tem muitos que têm sua vida ceifada e não conseguem ouvir a palavra de Deus, não conseguem entender da grandiosidade do Espírito Santo do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus faz essa aliança com o homem, que nunca mais mataria a humanidade com água. Então o que eu entendo, irmãos, é que Deus tem, cada vez que eu vejo esse sinal na face da terra, é uma oportunidade que Deus tem te dado para lembrar do compromisso que Ele fez com você. Porque se fosse por Ele, se não fosse pela palavra dEle, o decreto que Deus deu para você e para mim e para nós, que não diluiria, né, a humanidade com água, Ele já teria lavado a terra.
2, 3, 4 vezes, mas Deus estabeleceu: não matarei mais a humanidade com água. Ele não mata com água, ele não fez outro compromisso. Ele poderia matar com fogo, poderia matar com terremoto, poderia matar com isso, mas por que ele matou? Porque depois disso ele mandou o Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário para por mim e por você. Glória a Deus. Para poder salvar nós, para poder pagar o preço por nós lá na cruz do Calvário. Então Deus, ele poderia ter extinto e falar assim: vamos deixar por aqui mesmo, por a humanidade, não vou criar mais ninguém. Poderia não ter avisado Noé, não poderia ter salvo a geração de Noé e findado a criação e virar que fica só ele, porque Deus é soberano. Se eu vivo, se o pastor vive, Deus é soberano. Se nós não vivemos, Deus ainda continua soberano. Ele é ser existente. Ele reina e vive para todo sempre. Então, irmãos, que nós possamos meditar na palavra nessa noite e entendermos que Deus, Ele é misericordioso. Você está aqui com uma segunda chance, com uma permissão de Deus, para reconhecer que Ele é o seu suficiente e único Salvador. O diabo está aí, ceifando vidas. Ele está aí levando as almas perdidas. Mas ainda há almas sedentas, esperando uma palavra minha, uma palavra sua, uma palavra nossa, para que elas possam conhecer a Deus, que elas possam conhecer a Jesus Cristo e elas possam ser salvas, assim como nós estamos ansiando por essa salvação. Eu agradeço o nome do Senhor Jesus e retorno a palavra para o